Saudações a todos, vamos retomar nosso modesto e introdutório curso sobre mecânica clássica. Dando prosseguimento, então, vamos considerar, mais uma vez aqui, uma distribuição discreta de partículas, onde cada partícula é dotada de uma determinada massa, e então nós podemos calcular o vetor centro de massa, o vetor posição do centro de massa, em relação ao sistema de coordenadas principal, aqui indicado por O. Então, a partir do centro de massa, nós podemos acoplar um outro observador, um outro sistema de coordenadas, um outro sistema de medidores, tanto de tempo quanto de espaço, né? E então nós podemos fazer as medidas a partir de um referencial fixo no centro de massa. Então, da forma mais geral possível, nós temos estas expressões aqui, da forma mais geral possível, para um sistema em 3 dimensões, um sistema clássico de muitas partículas, inclusive sendo muito útil para tratar, assim, inclusive para iniciar um tratamento sobre sistemas com muitas partículas, da ordem do número de Avogadro, por exemplo, conquanto considere-se a dificuldade de resolver as equações diferenciais para cada partícula no âmbito de um mol de partículas, pois 10 elevado a 23 é 1 trilhão multiplicado por 100 bilhões, ou seja, isso é impraticável, é inviável, inexequível do ponto de vista da viabilidade de cálculo, embora a matemática saiba como iniciar, como tratar, como dar andamento a esses cálculos. Atualmente isso é feito fazendo uso de cálculo numérico, métodos de cálculo numérico e métodos estatísticos. Daí então a construção de uma teoria denominada mecânica estatística, tanto a clássica quanto a quântica. Então aqui nós temos a derivada de R sobre índice V em relação ao tempo. Nós já mostramos, né, estas expressões, apenas reorganizando-as aqui, e assim nós podemos aqui rapidamente escrever a equação vetorial sobre posição, sobre velocidade vetorial e sobre aceleração vetorial. Pois bem, então estas são as expressões. Nós vamos agora admitir aqui que essa estrutura, vamos melhor organizar a figura. Aqui x, y, z. Então nós temos várias partículas M1, M2, várias estruturas dotadas de massa, M3, aqui M subíndice I, e então o centro de massa. E então nós temos um sistema com muitas partículas, com um conjunto de muitas partículas. Nós temos um centro de massa. Nós temos aqui R subíndice I e R sobre índice linha subíndice I. Muito bem. Esse é um sistema composto por muitas partículas, por N partículas, onde N é um número natural maior do que zero. Esse número pode ser da ordem de 1 mol, ou seja, de 10 elevado a 23, da ordem do número de Avogadro, bem como pode ser qualquer número, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, até múltiplo, ou da ordem ou múltiplo do número de Avogadro. Muito bem, então aqui nós vamos considerar que existem interações clássicas, gravitacionais, por assim dizer, entre as partículas. Então existe a interação partícula com partícula, ou seja, a partícula dotada de massa M1 interage com a partícula dotada de massa M2, a partícula dotada de massa M2 interage com a partícula de massa M1, a partícula de massa M1 interage com M3, M3 interage com M1, M1 interage com M4, M4 interage com M1,
M2 interage com M3, M3 com M2, M2 interage com M4, M4 com M2, M3 interage com M4, M4 com M3, assim. Então, considerando essas interações, bem como nós podemos considerar que esse sistema também recebe forças externas, além das forças internas, nós temos um conjunto aqui de forças externas atuando. Então, nós podemos considerar que a força total, vamos aqui escrever, a força total sobre a iésima partícula, sobre essa partícula dotada de massa m sobre m subíndice i, é igual a forças externas aplicadas sobre a partícula com subíndice i, mais as forças aplicadas pelas demais partículas componentes do sistema, do referido sistema, fazendo J variando de 1 até n. E então nós podemos escrever F subíndice I, J, dessa forma, em que I é diferente de J, ou seja, exceptuando, evitando a autointeração, em outras palavras, a interação de F da massa 1 com a massa 1, da massa 2 com a massa 2, da iésima massa com a iésima massa. Então, exceptuando essa autointeração, e essa exclusão da autointeração é feita por aqui registrada pelo I diferente de J. Então, nós temos um somatório de J variando de 1 até n, exceptuando I diferente de J, e aqui F e J são as forças internas. Muito bem, e essas são as forças externas. Pois bem, então agora vamos cuidadosamente voltar a calcular aqui, retomar a derivada do momento angular sobre a índice linha em relação ao tempo. Isso é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até n, ou seja, esse é um resultado geral, né? Vamos aqui escrever total. Então, nós temos M subíndice I, R subíndice I sobre índice linha, ou seja, nós estamos calculando o torque tal como medido por um observador fixo sobre o centro de massa. E aqui produto vetorial, vamos escrever produto vetorial com a aceleração A subíndice I. A subíndice I. Aqui vamos escrever sobre índice linha, sobre índice linha e sobre índice linha. Muito bem, então esse é o torque total, vamos escrever. É uma medida, aqui melhor organizando, cálculo realizado em relação ao centro de massa da distribuição. Então vamos cuidadosamente substituir inicialmente a aceleração sobre índice linha. Qual é a expressão? É exatamente esta. Vamos aqui organizar. Então, nós podemos escrever A subíndice I sobre índice linha, isso é a derivada de ordem 2 aplicada sobre R
sobre índice linha, subíndice I, em relação ao tempo. E isso é igual a essa expressão derivada de segunda ordem aplicada sobre R subíndice I, essa derivada de segunda ordem em relação ao tempo, menos a derivada de segunda ordem aplicada sobre o vetor posição do centro de massa, de modo que nós estamos aqui escrevendo a aceleração do centro de massa em relação à origem do sistema de coordenadas principal. Então, reorganizando e substituindo, vamos substituindo aqui, nós temos derivada do momento angular sobre índice linha em relação ao tempo. Essa medida é do momento angular total. Isso é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até M maiúsculo, M subíndice I, R sobre índice linha, subíndice I, aqui produto vetorial com essa aceleração sobre índice linha que é igual, vamos escrevê-lo aqui, é igual a derivada de ordem 2, R subíndice I em relação ao tempo, menos derivada de ordem 2 aplicada, ou seja, a aceleração do centro de massa. Então, devemos tratar cuidadosamente esse produto vetorial, usufruindo das propriedades estabelecidas no contexto do cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, vamos encerrá-lo neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.